Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, e agora eu vou pedir aos irmãos que fiquem de pé. Essa semana Valmir perdeu o pai dele, faleceu e já tinha 81 anos, não é? Ele que é irmão de irmã Maria José, não é? E como é difícil a gente perder um ente querido, em especial o pai, não é? Mas louvamos a Deus que Valmir esteja sendo e foi e é consolado pelo Senhor. Amém? É assim que a gente sabe que acontece. É Deus quem consola o crente. É Deus quem dá força ao crente. Então, graças a Deus por isso. Vamos então para a mensagem. Quero saber uma coisa aqui com a Heloísa. Heloísa já tem tirado só as mensagens? Já tem separado? Depois quero conversar contigo sobre isso, né? Viu? Muito bem, vamos fazer a leitura, os irmãos acompanhem. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, falando sobre o livramento do pecado pela graça de Deus. E ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus somos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Guardem esse versículo 4, que fala sobre sepultamento e também sobre o andar em novidade de vida. Versículo 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, guardem isso também, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Quem é o nosso velho homem? É o velho homem com todos os seus pecados, para que o corpo do pecado seja destruído. O corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos do pecado, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões ou desejos. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, como prostituição, como mentira e como outras coisas que são relacionadas. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça
de Deus. Vamos orar. Muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor nos ensinou até então e por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. É aprendendo que nós podemos viver melhor, é aprendendo o teu querer e efetuando o teu querer na nossa vida que vamos sim galgar melhores caminhos, vamos vencer todas as etapas da nossa vida na questão daquilo que são desafios, ó Deus, dessa terra, desse mundo. E certos estamos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Glorioso é o teu santo nome, glória ao teu santo nome. Que aqui o Senhor abençoe o teu povo, falando aos nossos corações e nos fazendo, ó Deus, guardar, reter tudo aquilo que vem do Senhor. Em nome de Cristo Jesus nós pedimos agradecidos. Amém. Pode sentar, pode sentar. Irmãos, está interessante, está vendo aqui? O relógio está querendo dobrar, agora estou emagrecendo, estou perdendo muito peso. A aliança que não saía agora está saindo, né? Está entrando fácil, saindo fácil a aliança, não é? Mas emagrecer é bom, mas é bom com saúde, né? É bom com saúde. Muito bem, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Antigamente nós ouvimos que ela era igual à espada de 2 gumes. E ela não é igual, ela é mais. A Bíblia diz que ela é mais cortante. Espadas de 2 gumes, ela corta dos 2 lados da lâmina da espada. Mas a Bíblia, ela tem esse corte refinado e penetrante. É um corte que vai além de uma espada comum. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer com que nós sejamos ministrados, abençoados, fortalecidos, estejamos nessa fortaleza espiritual, vencendo todas as coisas em Cristo Jesus, amém? Então não se entregue, não se entregue ao acaso, não se entregue às dúvidas, não tenha dúvida no seu coração. O que provém de dúvida é do maligno. Então creia que você, que já é vencedor, a Bíblia diz isso, você continuará sendo vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor, amém? O que você estiver passando, isso vai passar, vai chegar ao fim, viu? Tem algumas pessoas que já não creem mais, a coisa está difícil, então, isso não vai mudar. Você tem um Deus que faz mudanças, Ele não muda, mas Ele faz o tempo mudar, faz você mudar, faz as coisas que ocorrem ao seu redor mudar. Então, confia nele, e Ele vai trazer clarificação para a sua mente, sobre tudo que se deve guardar no coração. Guarde e sirva ao Senhor. Muito bem, livres do pecado pela graça de Deus. Um dia você era o mais terrível pecador, dominado pelo pecado. O pecado, o diabo não tem pena da gente, viu? O diabo não tem pena de você. O diabo, ele avança, e se ele puder deixar você murcho no chão, ele faz, tá? A gente sabe que a obra dele é destruir as obras que Cristo trouxe ou fez. A obra dele é fazer com que o homem que seja feliz ou alegre se torne um homem triste, uma mulher triste. A gente sabe que o diabo anda em derredor, como disse o apóstolo Pedro, buscando alguém que possa tragar, alguém que possa ser minado na sua força, e ele sabe como trabalhar isso. Por isso que o crente, ele é chamado por Deus, ele é chamado por Cristo
para orar e vigiar, vigiar e orar, orar e vigiar, vigiar e orar. O crente não pode viver sem oração e vigilância, não adianta tentar fazer só um, eu vou vigiar, você não vai conseguir vencer o diabo assim, porque a vigilância e a oração é tentação, que vai chegar e você não vai conseguir vencer fora da oração. Mas com a oração, a gente já sabe que a oração é uma ligação que nós temos com Deus diária, é uma comunhão que é garantida dentro desse espaço da minha alma, do meu espírito e o Espírito de Deus, e assim nós vamos ganhando terreno, nós vamos ganhando força, nós vamos ganhando poder, porque a Bíblia diz que Jesus deu poder à sua igreja, amém? Você é alguém que tem nome de igreja e você tem o poder de Deus dentro de você, no teu espírito. Imagine, você sem o Espírito Santo de Deus, você não tem poder algum, mas com o Espírito Santo de Deus, você tem poder de Deus. Quem tem o Espírito de Deus aqui, diga amém. Amém. E foi Jesus que disse: eu vos envio o Espírito Consolador, que também significa Espírito Ajudador, o Espírito que socorre o crente, o Espírito que dá força ao crente, o Espírito que está sempre à disposição para lembrar o crente de tudo quanto Cristo ensinou. Irmãos, na medida em que você conhece as Escrituras, você pode até dizer assim: eu sou uma pessoa tão esquecida. Mas eu vou dizer uma coisa a você: você sendo uma pessoa esquecida, o Espírito Santo de Deus te faz lembrar tudo que você lê, tudo que Jesus falou e que você leu. O Espírito Santo de Deus te faz lembrar, tintim por tintim, tá? Todas as coisas, ele lembra você, e ele dá crescimento a você. A Bíblia diz que o crescimento da igreja, quem dá é Deus. Então Deus está disposto em abençoar as nossas vidas. Mas não esqueça, nós temos um inimigo chamado Satanás. Talvez algumas pessoas digam assim: por que falar do nome de Satanás? Satanás é o inimigo que tem que ser lembrado. E nós não podemos de maneira nenhuma se desligar racionalmente, porque os ardis de Satanás são violentos e também com esperteza. Satanás não está nem aí com quem não teme a Deus. Você sabe aquela pessoa que não é crente, aquela pessoa até que se desviou e que agora está no mundo e que agora faz as coisas do mundo, não mais faz a vontade de Deus? Satanás não está nem aí, ele já conseguiu derrubar essa pessoa. O que é que Satanás mais vai estar fazendo? Então, Satanás, por ver as pessoas que não querem nada com Deus, ele diz: esse está do meu lado, esse aí não vai me dar trabalho, eu vou buscar derrubar todos os crentes. E ele faz isso todos os dias, assim como ele fez com Jesus. A Bíblia diz que depois que Jesus o venceu, ele procurou uma nova oportunidade para derrubar Jesus, viu? Então ele faz isso com todos nós. E o que é que nós temos que fazer? Não desprezar os ardis de Satanás, mas ser vigilante. Mas, pastor, como a gente é medo que a gente vai ficar com medo dele? Não é medo, não é medo, é vigilância. Temor a gente tem que ter a Deus, não a ele, não ao inimigo chamado Satanás, mas a Deus. Então quem teme a Deus faz as coisas certas. Quem teme a Deus cultua por vontade própria, voluntária, busca o Senhor de todo o seu coração, procura sempre estar dentro da vontade de Deus, praticando a vontade de Deus, trabalhando dentro das perspectivas daquilo que Deus nos manda fazer. Então quem teme ao Senhor faz isso. Agora imagina, quando alguém que está lá fora no mundão deseja chegar para uma igreja,
buscar a Deus, buscar salvação em Jesus, por interesse pessoal, porque alguém evangelizou, Satanás faz de tudo para impedir aquela pessoa de chegar à igreja. Por isso que aquelas pessoas precisam da gente, nós os crentes, que reconciliamos ou recebemos o ministério da reconciliação. Primeiro, Cristo nos reconciliou com Deus e agora nós também somos chamados, porque Ele nos deu o ministério da reconciliação, nós somos chamados para reconciliar todos os homens deste mundo que queiram chegar ao Senhor, para reconciliá-los com Deus. E eles estavam sem comunhão, estava quebrada a comunhão, mas como se muitos deles nunca haviam sido crentes. Na verdade, Deus, quando criou o homem, Ele já criou esse homem para ter comunhão com Ele, mas esses homens foram crescendo e sempre se afastando do Senhor. Eles precisam voltar, mas a igreja, quem faz isso, é reconciliar essas pessoas com Deus. Muito bem, dentro do texto que nós temos, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Roma, o que nós vamos dizer acerca do pecado? Ele diz, nós vamos permanecer no pecado, para que seja a graça mais abundante, porque algumas pessoas acham que por pecado Deus vai se revelar mais, ou Ele vai sentir um sentimento de reprovação, e Ele vai dizer, é Deus mais próximo de mim. Mas não é por aí, não é isso que Deus quer. Nós não somos chamados para viver pecando, ao contrário do pecado, nós fomos libertos do mundo. Então Deus nos deu a oportunidade de servir a Deus em novidade de vida. E o que é novidade de vida? É viver uma nova vida, é começando uma nova história, que você já começou uma nova história. Aquele hino, uma nova história Deus tem para mim, não é? Mas a nova história, ela começa desde o nascimento, o novo nascimento, que, por sinal, falei domingo à noite aqui. Falei até sobre a questão da patologia, que dizia que a patologia ensinava sobre o nascimento natural. Não é patologia, patologia ensina sobre doenças, mas é a biologia que ensina sobre o nascimento natural, não é? Nascimento biológico, já está dizendo. Mas, meus irmãos, nós nascemos no Espírito de Deus e nos convertemos para uma nova e vibrante vida. E Deus não quer que nós venhamos a ceder a Satanás, a esse tentador. Será se as pessoas hoje, que são chamados de crentes, são chamados de igreja, estão cedendo a Satanás? Se assim tiver, essas pessoas estão perdendo a paz. E não estão conseguindo segurar a paz. Um assunto que o que nós mais ouvimos ontem à noite, lá na congregação com o pastor Ripe, foi a questão de paz, que vem de Deus, que vem através de Cristo. E quantos crentes que têm realmente perdido a paz? Não tem alegria, porque a paz gera alegria espiritual. Não tem um rosto, uma fisionomia que se alegra, porque estão perdendo a paz. E essa ausência de paz é também a ausência de Deus. Essa ausência de paz é a ausência do Espírito Santo de Deus. É Ele quem trabalha em nós, é Ele quem opera em nós as vontades de Deus, mas nós precisamos estar numa comunhão com Deus perfeita. Veja, quando o apóstolo Paulo ele diz, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante, o próprio apóstolo Paulo ele responde dizendo o seguinte,
De modo nenhum, no versículo 2, fica aí com a tua Bíblia aberta, é muito importante para você não dizer somente assim, o pastor está dizendo, ele tem razão ou não tem razão. Não, a Bíblia tem razão. A Bíblia tem razão. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui no versículo 2, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como nós vamos continuar no pecado se nós somos libertos do pecado? É invalidar o que Cristo fez. É voltar a viver a vergonha da morte na cruz. Então eu não posso de maneira nenhuma, nós que estamos mortos, quando a Bíblia diz mortos, e você sabe que você não morreu fisicamente, mas aqui está falando mortos no sentido de mundanismo, carnalidade. Nós que estamos mortos, nós que morremos para o pecado, como nós viveremos ainda nele? Cristo, quando ele morreu, exatamente estava dizendo assim, não é? Morto para o pecado, vivos para Deus, ou vivo para Deus, aqui no sentido aqui singular. E Cristo, quando ele morreu e quando ele ressuscitou, ele nos traz esses dois acontecimentos na vida da gente. É que quando eu me converto em Cristo, eu morro nele e logo após ressuscito nele para uma nova vida. Uma nova vida em Cristo Jesus. E isso acontece no batismo, é um simbolismo maior. Alguém se batiza, então ele está ali morrendo para o mundo, e agora, quando ele sai da água, ou quando bate a água, e enfim, chega a esse batismo, essa pessoa agora nasceu de novo. Ele está dizendo isso ao mundo. Mesmo que na hora da conversão, isso tenha acontecido de verdade, mas ali é para que todos saibam a nova criatura que você é. Mas imagina, você que foi batizado um dia. Tem pessoas que dizem assim, pastor, eu fui batizado, mas eu acho que eu precisava ser batizado de novo. E eu digo para algumas pessoas, se você que foi batizado e voltou a pecar, se desviou, viveu uma vida fora da comunhão com Deus, da vontade de Deus, você precisa se reconciliar com Deus, se arrepender dos seus pecados. Há outros tipos de pessoas que se batizaram sem saber o que estavam fazendo, porque acham bonito, não é? Seja isso por aspersão, imersão, ou imersão, aspersão ou afusão, porque queriam se batizar. Muita gente se batizou apenas por se batizar. Mas o batismo assegura a nova criatura que cada crente é. Ela confirma a nova criatura que nós somos. E essa nova criatura, ela já não mais combina com o pecado, se mistura com o pecado como tinta misturada. Essa pessoa não vive mais para si mesmo. Então Paulo, ele diz que de maneira nenhuma devemos permanecer no pecado. E ele diz, como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Se você morreu para o pecado, significa dizer que agora quem controla você, ou pelo menos deveria ser isso, domina você, é o Espírito Santo de Deus que está dentro de você. E talvez você até diga assim, pastor, eu nem sinto o Espírito Santo, então alguma coisa está errada. Eu nem sinto o Espírito Santo.
Porque o verdadeiro crente, ele pode ser tentado, e ele pode chegar até próximo da queda, mas uma coisa vai acontecer, o Espírito vai estar dizendo a ele: não vá mais, não continue. E ele dá uma tristeza profunda no coração da pessoa. Nós somos seres naturais, vocês sabem muito bem o que estou dizendo. Ele dá uma tristeza profunda, então ele fala com você através dos sentimentos, também através da palavra, os sentimentos que você tem. Então, ele não te deixa só. Agora, se isso não acontece com um dos que estão aqui, ou daqueles que estão conosco agora, no YouTube, então, falta o Espírito. O Espírito de Deus não está lá. Porque o Espírito de Deus, ele quer nos livrar dessas coisas. Paulo diz: ou porventura ignorais, versículo 3, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Paulo está dizendo e confirmando que fomos batizados na morte de Cristo. E ele diz no versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, tá? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, é isso que simboliza, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Irmãos, a prostituta convertida, ela não vai vestir mais roupas provocativas. O homossexual convertido, ele não vai ficar mais com os trejeitos, ele vai procurar corrigir a sua própria vida, ele vai parar para corrigir. A lésbica convertida vai também tirar tudo aquilo de dentro de si que sabe que vai levar ela para o inferno. Porque eles sabem que vão para o inferno. E se não sabem, pode ter certeza, é uma verdade, eles irão para o inferno, se não se converterem. Uma pessoa que adultera, uma pessoa que só em pensar no outro, se relacionando com o outro, já pecou, a Bíblia diz. Então, a Bíblia nos chama para dizer que essas coisas não podem fazer parte da nossa vida. Não pode. Nós não podemos viver cheios de vaidade, de orgulho. Devemos ser pessoas simples. A Bíblia fala sobre a simplicidade do Evangelho. Se o Evangelho é simples, então nossas vidas deverá também ser simples. Somos chamados por Deus para ser novas pessoas, novas criaturas, fazer com que aquela página manchada pelo pecado fique atrás, rasgada, queimada, porque a Bíblia diz que Deus não lembra mais, e fazer com que a vida, a partir daí, as novas páginas venham para a glória de Deus, amém? Para a glória de Deus. Então nós somos sepultados, versículo 4, com Ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Tudo isso que aconteceu com Cristo foi para nos ajudar. Tudo isso que aconteceu com Cristo foi para nos dar força. Tudo isso que aconteceu com Cristo foi para nos mostrar o caminho da salvação, que tudo tem a ver com Ele. Olha, irmãos, quando Jesus, querendo mostrar o caminho para o céu, Ele mostra para Tomé, Ele mostra também para Natanael, Ele mostra para os discípulos que estão com Ele, para a multidão que estão presentes, Ele diz: eu sou o caminho. E se você olhar Cristo dizendo eu sou o caminho, você tem que olhar para Cristo, Ele como homem, como pessoa, como um ser social. Espera aí, pastor, não é olhar
para Cristo como ser espiritual, não. Não. Primeiro, como ser social, um homem. Um homem que foi tentado igual a nós somos tentados, que corria sangue nas suas veias. Um homem que era comum em todos os sentidos, aquilo que são nossos desejos aqui nessa terra. Mas só uma coisa, que Cristo não se deixou levar, porque ele foi tentado, mas ele não se deixou levar pelo pecado, ele não pecou. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele está dizendo, olhem para mim, olhem como eu sou. Olhe como eu faço, faça como eu faço, viva como eu vivo. Então você precisa ler mais acerca de Cristo, para você conhecê-lo melhor, ver todas as atitudes de Jesus e poder trazê-las para a sua vida diária. Não é de todo jeito, não é de qualquer jeito, é do jeito de Cristo. Quando ele diz, eu sou o caminho, ele diz, eu sou a verdade. Então nós precisamos olhar no que é verdadeiro. Cristo é verdadeiro. O mundo tem mentiras e mentiras e mais mentiras. Cristo é verdadeiro. A única verdade que nós podemos dizer e nós precisamos seguir é a verdade de Cristo. Então ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E quando ele fala a vida, é que quem está fora dele não tem vida. Interessante, né? Nós morremos com Cristo, somos mortos, mas ressuscitamos com Cristo, continuamos agora mortos para o mundo, mas vivos para Deus, vivos para Deus. E quando Cristo está dizendo que é vida, ele está dizendo que essa vida faz parte de todos aqueles que morreram nele, e que agora ressuscitaram nele, e que andam como ele. E eu falando com alguém, e a pessoa disse, não tem condição, não tem condição, não tem condição, nós somos seres pecaminosos, seres pecadores, não tem condição da gente ser como Deus, e nós temos. Quem nos habilita para isso é o Espírito Santo de Deus, que Jesus enviou. Quem nos capacita para isso é o próprio Deus. O pecado, como nós lemos aqui no 6,14, ele não tem domínio sobre você, mas tem domínio sobre o incrédulo, sobre o pecador. Então o pecado, ele tem domínio. Satanás tem domínio sobre essas pessoas. Satanás cega o entendimento de todos os ímpios, para que eles não possam ver a luz, para que eles não possam se aproximar de Jesus. E meus irmãos, temos aqui os versos 5 em diante. Ele diz o seguinte, palavras do apóstolo Paulo, porque se formos unidos com Cristo, com Ele, com Cristo, na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pense o contrário esse versículo. Vamos lá, vamos olhar aqui, versículo 5. Porque se fomos plantados, deixa eu ver aqui, a minha, porque se fomos unidos, a palavra unidos aqui está plantados, mas a palavra fica melhor unidos, mas plantados nele, combina, fica um pouco mais difícil de entender, mas porque se fomos plantados juntamente com ele, unidos juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Pensando nesse versículo contrário, e se nós não fomos unidos na semelhança da morte de Cristo? E se nós não estivermos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, então também nós não teremos a ressurreição da vida. Não haverá ressurreição para quem não é unido a Cristo. Versículo 5. Versículo 6 em diante, ele diz, sabendo isso, que foi
crucificado com ele o nosso velho homem, com todos os seus pecados, com todas as suas transgressões, com toda a sujeira do pecado. É como uma vassoura que varre e logo após, para ficar mais limpo ainda, se passa água, se limpa, deixa puro o chão. É como uma louça bem lavada que você deixa brilhando, que não fica nenhum resquício de sujeira, de óleo. Ela está limpa. Assim também é todo aquele que em Cristo nasceu, fica limpo, fica purificado. E continuando, o nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado, que é esse corpo que nós temos, seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está vendo que a Bíblia está dizendo aqui que esse corpo do pecado seja destruído? O corpo do pecado seja destruído? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que um dia, no julgamento de todos os ímpios, o que se espera é que a igreja não viva nessa impiedade, mas no julgamento de todos os ímpios, de todos os mundanos, de todas as pessoas que não respeitam Deus, das pessoas que são apenas religiosas, haverá um julgamento, e esse julgamento vai fazer com que as pessoas que morreram sem Cristo, que foram lançadas no inferno, que não é o fim, viu? Eles lá continuam bem vivos, sofrendo as agruras do pecado. Eles continuam sendo queimados, não há paz para eles. E a Bíblia diz que um dia eles serão recolhidos e tirados de lá, depois do julgamento, e serão lançados no lago de fogo. A Bíblia diz que a primeira morte é do corpo. A Bíblia diz que o corpo veio do pó, como o de Adão, e ao pó retornará, certo? Morreu. A segunda morte é do espírito. Irmãos, é aquele fôlego que Deus colocou. Então, se existe na Bíblia a probabilidade de uma segunda morte, não pode ser outra coisa, pensem comigo. A primeira é do corpo, a segunda é do espírito, acabou. Mas tem gente que diz assim, não, é para viver sofrendo eternamente. Irmãos, a segunda morte é morte do espírito. Acabou. O que é que nós temos que fazer? Vamos ver aqui. O que nós temos que fazer é buscar estar em verdadeira comunhão com Deus. No caso, é horizontal, não é isso? Assim? Horizontal? Vertical? Vertical. Horizontal é assim, não é? Mas vertical é assim, comunhão com Deus, comunhão vertical, eu e Deus, Deus e eu, a igreja e Deus, Deus e a igreja. Cristo não veio aqui para nos deixar em dúvida acerca da vida comum do povo de Deus e também da salvação comum do povo de Deus. O que é que Ele quer? Ele quer salvar a todos. A Bíblia diz, queridos, que quem morreu em Cristo está justificado do pecado. Versículo 7.
não é? Está justificado do pecado. Versículo 7, ele está aqui. Aquele que está morto está justificado do pecado. Morto para as suas vontades, para que a vontade de Deus seja cumprida na sua vida. Aquilo que sejam seus desejos aqui nessa terra tem que coagunar ou se harmonizar com a vontade de Deus. Quem está morto é justificado, mas precisa viver em comunhão perfeita com Deus. A verticalidade. Eu e Deus, Deus e eu. Ora, se já morremos com Cristo, eu vou ler agora para terminar. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. É uma promessa e é um fato verdadeiro. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. É como o pecado também não tem mais domínio sobre esse crente. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Você tem vivido para Deus. Você confirma que você morreu para o pecado? Você confirma que você vive para Deus? Porque seria perdido você estar dividido no coração. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos estar embaraçados na alma. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou ao diabo. Ou você é 100% de Deus, ou você é 100% do diabo. Não tem meio termo. Não, eu não sei, ora eu faço a vontade de Deus, ora eu faço a vontade do diabo. Hoje eu posso estar fazendo a vontade do mundo, amanhã eu faço a vontade de Deus. Isso aí não credibiliza a sua fé, a sua vida com Deus. Você precisa de conserto com Deus. Ele diz: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos, está aqui, mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O que a gente vê muito aqui, Deus não tem reinado em muitos corações. As pessoas, elas estão a cada dia mais difíceis. Pessoas perto de mim, pessoas que eu amo, pessoas que trocam ideias comigo, palavras comigo, elas estão a cada dia mais insensíveis na alma e no coração. É até difícil escutar essas pessoas. A gente escuta porque a gente ama, mas é até difícil escutar. Para suportar é ruim, mas tem que suportar tais pessoas. Mas nós estamos encontrando na igreja pessoas assim, insensíveis a Deus, insensíveis ao Evangelho, não estão servindo a Deus em novidade de vida. Coração está endurecido, pedrificado. Só o Espírito Santo de Deus para quebrar, e se a pessoa quiser. E às vezes a pessoa não quer, Deus, o que não aconteceu pela força e pela dor, pode acontecer depois, meu irmão e minha irmã. Se você continuar com seu coração endurecido. Mas é isso que Deus quer para você? É isso que eu quero para você? Não é não. Ao contrário, Deus quer que você esteja muito bem. Então não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis os seus desejos, nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado, à prostituição, ao adultério, a uma vida complicada, pecaminosa, não.
Não faça isso como instrumento de iniquidade, não ofereça seu corpo como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, quando Deus olhar para o teu corpo, os teus membros, tua vida, Deus veja tudo que há em você como a justiça de Deus no teu próprio corpo, na tua própria vida. Amém? Deus tem uma bênção especial para todo aquele que possa crer e viver, que possa viver a palavra de Deus, desfrutar das bênçãos que Deus tem. Não queira jamais querer desfrutar de bênçãos de Deus se você é uma pessoa que não está no ideal de Deus, que não está no plano real de Deus. E mesmo que queira, não vai acontecer. Mas que Deus traga para nós luz, iluminação pelo Espírito, para que nós venhamos a irradiar essa mesma luz para todas as pessoas, para que elas possam viver direito. Comece através de você, que comece através de nós, essa vida vibrante, iluminada, abençoada, essa vida que é a transferência da bondade de Deus, do amor de Deus para nós, que também seja transferida para outras pessoas. Você não sabe, mas a palavra que Jesus diz, você é luz, vós sois luz, vós sois sal. Ele estava dizendo que você é luz para iluminar o caminho de outros também. Amém? Você é luz para fazer isso. Então faça. Vamos ficar de pé, chamar o pessoal aqui que vai servir os irmãos na Santa Ceia, mas eu quero antes orar com os irmãos. Vou chamar Edinaldo, por favor, para orar aqui pela igreja. Primeiro, vamos ficar de pé para receber os elementos da ceia. Todos, por favor. E Edinaldo vai estar orando. Pastor Edinaldo vai orar por você que quer uma oração especial. Você ouviu a palavra, você ouviu a mensagem. Alguém, feche os olhos em nome de Jesus, só um momento. Alguém hoje aqui que ouviu a mensagem e quer ter uma nova postura diante de Deus e dos homens no mundo? Se há, levante das suas mãos, porque Deus vai ver sua mão e vai abençoar você. Nós vamos estar orando por você. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Deus abençoe. Há mais alguém que quer levantar sua mão? Deus falou com você? Tem algo que precisa mudar? Outra mão ali se levantando. Deus abençoe também a sua vida. Há mais alguém que levanta a sua mão e diz: eu quero sim oração pela minha vida, eu preciso tomar decisões, eu preciso ter uma aliança perfeita com Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero ter paz no meu coração. Há mais alguém que levanta a sua mão? Nós vamos orar. Há mais alguém? Amém. Estou vendo ali outra mão que se estendeu. Deus abençoe. Vamos orar com o pastor Dalton. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, por essa mensagem, ó Pai, tenha adentrado os nossos corações nessa noite, ó Pai. Que nós venhamos cada vez mais buscar a Ti, ó Pai, verdadeiramente. Assim como diz a Tua palavra, nós somos resgatados, ó Pai, de lá do lamaçal do pecado, onde estávamos antes, e Tu nos fizeste, ó Pai, uma nova criatura, Senhor. Por isso nós Te louvamos, Senhor, porque não a nós, mas o Senhor, primeiramente, nos visitou e nos deu da Tua graça, maravilhosa graça, Senhor. Por isso hoje estamos aqui de pé, ó Pai. Eu quero Te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, por cada vida que levantou as suas mãos. Tu conheces a vida de cada um, Senhor. Mas nós cremos que Tu és poderoso, ó Pai, para, ó Deus, restaurar,
Tu és poderoso, ó Deus, para salvar. Tu és poderoso para curar, tanto físico como espiritual, como já foi dito na Tua palavra, ó Pai. Então, nesta noite, ó Pai, nós clamamos, ó Pai, pela Tua igreja, Senhor, pelo Teu povo, para que a Tua graça seja derramada sobre a vida de cada um, Senhor, e que haja, ó Pai, um refrigério em suas almas, Senhor, em nome de Jesus. E neste momento, ó Pai, um momento especial, ao qual nós estamos aqui, ó Deus, para ceiar, para, ó Deus, lembrar aquele grande momento em que o Senhor entregou a sua vida pelas nossas vidas, ó Pai. A Tua palavra diz em certo momento que o Senhor Jesus Cristo disse: se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, Ele enviaria 12 legiões de anjos, mas o Senhor recuou por cada um de nós. Ele preferiu entregar a sua própria vida por cada um de nós. Mas se o Senhor quisesse, naquele momento, Ele teria chamado os seus anjos, e nenhum do império ou romano ou qualquer outro império, não haveria nada que pudesse suportar a sua grandeza. Mas Ele se humilhou, mas Ele se colocou ali naquela cruz, pelos nossos pecados, pelos pecados de cada um, para nos dar vida e vida em abundância, ó Pai. Por isso nós te pedimos nesta noite, ó Pai, que o Senhor restaure a vida daquele que está triste, aquele que está cabisbaixo. O Senhor venha levantar, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, a vida dessa pessoa, que essa pessoa venha se alegrar no Senhor, ó Pai, que venha ter um regozijo, ó Pai, dentro do seu coração, em saber que o Senhor está vivo, ressuscitou, e também nós ressuscitaremos com o Senhor, aleluia. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Que graça maravilhosa, ó Pai, é sabermos que um dia estaremos contigo lá na glória, ó Pai, louvando e adorando o Teu nome, ó Pai. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém.